Então, boa tarde, né? Na aula anterior, a gente começou a discutir o conceito de ondas, né? A gente finalizou até na percepção e na emissão do som, né, dos animais. Vimos o homem, o morcego, golfinhos, alguns exemplos. E hoje a gente vai dar sequência, ok? Então, vamos passo a passo, só recapitulando, né? A gente discutiu que onda é uma vibração, ou seja, uma perturbação que faz a transferência de energia sem necessidade de transferir matéria, né? Não ocorre como lá na cinemática como um todo, que para eu transferir energia, necessariamente a matéria tem que ser transferida, a onda não precisa necessariamente que isso aconteça. Vimos os tipos de onda, né? Onda mecânica, onda eletromagnética, que se classificam em uni, bi e tridimensionais, que as ondas também são consideradas transversais ou longitudinais. Exemplo de transversal seria a luz, exemplo longitudinal seria o som. Falamos sobre as ondas periódicas, as grandezas essenciais para compreender o conceito era movimento harmônico simples, MHS, crista e vale, crista o ponto máximo, vale o ponto mínimo, a frequência, o número de oscilações por unidade de tempo, o período, o tempo gasto para a onda se propagar, a amplitude, né, a distância do eixo de equilíbrio, ou seja, do centro da onda até a crista ou do centro da onda até o vale, e o comprimento de onda é a distância consecutiva de crista a crista ou a distância consecutiva de vale a vale, e a velocidade de propagação é aquela mesmo que a gente viu, né, a variação da distância pelo dado intervalo de tempo. Em outras palavras, né, variar o comprimento de onda em função do período. Aí a gente fez um exercíciozinho de fixação, fez o 2 e o 3, chegamos até as respostas legaisinhas aqui. Discutimos os fenômenos ondulatórios, reflexão, refração, difração, polarização e interferência. Vimos que a reflexão e a refração ocorrem tanto para o som quanto para a luz. Né? Vimos também que a luz pode ser considerada tanto como partícula, tanto como sendo uma onda, só que neste caso é considerada uma onda eletromagnética. Então, a reflexão e a refração acontecem tanto no som quanto na luz. A difração, ela só ocorre com o som, porque é a capacidade de contornar obstáculos. A polarização ocorre só com a luz e a interferência ocorre só com o som. Então, aqui pode ocorrer com uma onda eletromagnético-mecânica, eletromagnético-mecânica, somente onda mecânica, somente onda eletromagnética, somente onda mecânica. A gente viu também, né, que a reflexão ela pode ocorrer tanto com pulso quanto sem pulso. A refração consiste na mudança de velocidade de propagação da onda. Né? Antigamente a gente falava velocidade de propagação da luz, mas aqui nós estamos considerando tanto a onda eletromagnética quanto a onda mecânica, então a gente não pode mais se limitar a isso. A difração, não é isso? Vimos a questão da difração. Deixa eu só aceitar a galera aqui. A questão da difração, que é contornar obstáculos, haja vista que existe uma distância máxima, né, que é os 17 metros, para que ocorra a difração. Vimos também a polarização, que ocorre somente com a luz, e a interferência, que ocorre com o som. Né? Fizemos exercícios de fixação a respeito dos conceitos vistos anterior. Falamos um pouquinho sobre ondas estacionárias, não é isso? Ondas estacionárias é onde ocorrem os pontos de nós e os pontos de ventres, que são as chamadas interferências construtivas e destrutivas, né? As construtivas são nos pontos dos ventres, as destrutivas nos pontos dos nós. Vimos que isso ocorre, então quando a gente obtém uma interferência no nó, é quando dá aquela chieira, por exemplo, do som. Então, é realmente destrutiva. E a gente falou sobre as ondas sonoras, né? As principais fontes são as cordas vibrantes, os tubos sonoros, membranas e hastes. Discutimos também, né, que a faixa de percepção do ouvido humano, ele ocorre numa faixa de frequência de 20 Hz a 20 kHz, né? De 20 a 20 mil Hz. Então, se a pessoa tiver uma faixa maior, ele tem o que a gente chama de ouvido absoluto. Se ele tem uma faixa inferior, é quando já está com problema de audição. E aí a gente findou, acho que nisso daqui, né? Falando sobre as ondas sonoras.
discutimos os tipos de animais e quais são os sons percebidos e os sons emitidos, respectivamente, por cada um deles, né? O som de percepção do homem de 20 a 20 mil Hz, o som emitido de 85 a 1100. E aí a gente conseguiu até discutir o final aqui, que o morcego, ele, salvo engano, ele tem uma visão bem baixa mesmo. Então a orientação dele ocorre através do som emitido. Ele emite um som, esse som bate onde ele quer chegar, e aí dá tipo uma reflexão, e aí ele consegue alcançar o seu objetivo. Vimos também, né, que a velocidade de propagação, a velocidade de propagação do som, ela depende do meio material ao qual ela está inserida, e lá no início da matéria nós discutimos o que de fato distingue uma onda eletromagnética de uma onda sonora, é a sua propagação ou não em qualquer meio, incluindo o vácuo. E nós chegamos à conclusão de que a luz ela é eletromagnética por essa razão, e nós vimos também que o som não é, porque o som não tem a capacidade de se propagar no vácuo, se propaga em qualquer meio, exceto o vácuo. O meio mais próximo do vácuo seria o ar. Então, todas essas velocidades aqui, né, comparado ao nosso cotidiano, né, habitual, são velocidades altíssimas, devido ao fato de estar em metros por segundo. Se a gente quiser saber qual é o real valor dessa velocidade em quilômetros por hora, basta multiplicar pelo aquele 3,6 que a gente aprendeu por que é 3,6, e aí a gente chega, né? Mas aí não é muito chega a ser gritante com o cotidiano. Se a gente pegar, por exemplo, a velocidade de propagação aqui no vidro, né? No vidro a 20 graus Celsius, 5.130 metros por segundo, multiplicando isso aqui por 3,6, dá algo em torno de 18 mil e alguma coisa. Então, é quilômetros por hora. É algo muito alto. Mas comparado à velocidade da luz se propagando no vácuo, é muito pequeno, né? A velocidade da luz propagando no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo. Aqui nós estamos com 18 mil aproximadamente quilômetros por hora. Então, é algo assim, equicomparável, não tem comparação. E aí, né? E a gente inicia a nossa aula de hoje com isso daqui, tá? A gente findou com as fontes sonoras e a gente já entra com um conteúdo novo a partir de agora, que são as qualidades fisiológicas do som. Da mesma forma que a luz tem as suas qualidades fisiológicas, o som também tem, tá? Algumas grandezas são muito importantes na caracterização do som. Essas grandezas são chamadas de qualidades fisiológicas. Essas qualidades estão relacionadas à sensação de que o som produz no ouvido humano. E quem são essas qualidades? As qualidades às quais a gente vai discutir é a altura, intensidade e timbre. Essas são as três principais qualidades fisiológicas do som que a gente precisa ter em mente. Sabendo essas três, a nível de prova, tanto a Cefet, Cotec, quanto a nível Enem ou vestibular que seja, se a gente tem isso aqui em mente, geralmente as questões de ondas, elas caem bem em cima disso daqui, tá? Se a gente souber distinguir, de fato, o que é altura do som, o que é intensidade do som e o que é um timbre de som, a gente tá tranquilo quanto a essas questões. Alguma pergunta até aqui ou pode dar sequência? Ok para todo mundo aí? Beleza. Então, vamos lá. As qualidades fisiológicas do som, conforme eu tinha mencionado, intensidade, altura e timbre. A primeira delas é a intensidade, que é uma qualidade que permite distinguir um som forte de um som fraco. Quem é responsável para julgar se o som é forte ou se o som é fraco, a gente tem que ter isso em mente, tá, gente? O que está ligado à intensidade? Amplitude. O que está ligado à altura? Frequência. Então, isso a gente tem que ter em mente. O que distingue um som forte de um som fraco é a amplitude. Lembrando que a amplitude nada mais é do que aqui é o centro da onda, é a distância do centro da onda até a crista ou a distância do centro da onda até o vale. Então, se a minha onda ela tem uma altura de 4 centímetros, a minha amplitude são 2 centímetros. Se a minha altura da onda é 10 centímetros, a minha amplitude é 5 centímetros, e assim sucessivamente. Ou seja, a amplitude é a metade da altura total da onda. Então, do centro, aqui ó, do centro até a crista ou do centro até o vale. Então, de centro a crista eu tenho uma amplitude,
de centro a vale, eu tenho uma amplitude. Se eu quiser saber quanto de amplitude a gente tem de crista a vale, basta a gente falar que são duas amplitudes, a altura total. Então, o que distingue um som forte de um som fraco é justamente a amplitude. Então, vamos pegar os dois gráficos aqui, os dois desenhos, para a gente tentar entender isso daqui. Ó. Reparem que no gráficozinho de cima está colocado que o som é forte e no gráficozinho de baixo está colocado que o som é fraco. Por que, que o de cima é forte e por que, que o de baixo é fraco? Porque o som de cima ele tem maior amplitude e não maior oscilação. Isso aí não tem nada a ver com intensidade, isso vai ter a ver com altura. Então, ó, repare que a frequência é a mesma, a quantidade de oscilações é a mesma nos dois casos. Porém, esse som é considerado um som forte por ele ter maior amplitude. E esse som aqui é considerado um som fraco por ser válido do oposto. Ele tem uma menor amplitude comparado com o primeiro caso. Então, quanto maior a amplitude, mais forte é o som. Quanto menor a amplitude, mais fraco é o som. Então, a primeira qualidade e intensidade já está discutida. A segunda qualidade fisiológica do som é a altura. O que quer dizer essa qualidade, que no caso seria a altura? É a qualidade que permite distinguir um som alto e som agudo é a mesma coisa. De um som baixo e som grave também é a mesma coisa. Por exemplo, geralmente a mulher ela tem um som mais agudo do que o homem, né? Em som automotivo, tem os alto-falantes lá, os alto-falantes de 15, 1350 RMS, não entendo muito disso não, mas é isso. Geralmente eles colocam lá quatro alto-falantes e 4 cornetas. E é perceptível por nós que vai dar aquele barulhão, bum, 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 porque o som está muito mais grave do que agudo. Então, se retira ali, por exemplo, 2 alto-falantes e acrescenta 2 cornetas, então o som vai ficar um pouco mais agudo. Então, o que, né, no som automotivo faz o som ficar grave é o alto-falante e o que faz o som ficar agudo é a corneta. Ok? Então, o alto-falante ele tem baixa frequência, ao passo que a corneta tem frequência superior ao do alto-falante, ela é maior. Então, o que vai permitir essa distinção do som ser agudo ou do som ser grave? O som ele é considerado agudo quando ele tem maior frequência. E o som ele é considerado grave quando ele tem menor frequência. Então, o de baixo é um som agudo, ou seja, um som alto, e o de cima é um som grave. Reparem que, da mesma forma que foi feito no slide anterior, eu fiz aqui também, ó, a frequência que está diferente, a amplitude eu mantive a mesma. Porque o que está importando para nós agora não é mais a intensidade do som, ou seja, a amplitude, e sim a altura. E o que distingue a altura é a frequência. Então, no primeiro caso aqui, a gente tem menos oscilação, então a gente tem menor frequência, né? E no segundo caso, a gente tem mais oscilações, então a gente tem uma frequência maior, ok? Quem canta, por exemplo, deve entender um pouquinho aí sobre quando a pessoa fala, quero que você faça um som mais agudo. Geralmente, para fazer um som cantando mais agudo, é mais difícil, porque a gente tem que estender uma frequência maior. Então, isso, de certa forma, é muito mais complexo do que fazer um som grave, que a gente não precisa estender a frequência. Ok? Antes de seguir para a terceira característica aqui, que seria o timbre, tem alguma dúvida com relação à intensidade e à altura do som? Tem? Não? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou repassar a pergunta para vocês. Todo som, olha, presta atenção na pergunta. Todo som forte obrigatoriamente é agudo e todo som fraco obrigatoriamente é grave? Sim ou não? Não. Não. Por que não, Marcos? Porque, tipo, depende muito. Igual como você explicou aí, o som. Eles podem ter a mesma altura, assim, mas pode ser grave e agudo. Exatamente, né? Conforme o Marcos falou, então, é possível ter um som forte e grave,
ou seja, um som forte com grande amplitude, altura, né, relacionada à altura da onda, no caso, grande amplitude, mas eu também posso ter um som com amplitude maior e frequência menor. Esse som é considerado um som forte e grave. Da mesma forma que eu também posso ter um som forte e agudo. Eu posso ter um som com a amplitude maior e eu posso ter um som com frequência maior. E é válido o oposto. Se eu posso ter um som forte e grave ou forte e agudo, a gente também pode ter um som fraco e grave ou fraco e agudo. Então temos 4 probabilidades. O som pode ser considerado forte, agudo, forte, grave, fraco, agudo, fraco, grave. Ou seja, forte e alto, forte e baixo, fraco e alto, fraco e baixo. Ok? E para a gente findar essa primeira etapa aqui, né? A gente vai ter agora o timbre. E o que vem a ser o timbre? O timbre é a qualidade, né, fisiológica que vai permitir uma pessoa, nesse caso aqui eu estou falando de pessoa, porque no início das qualidades eu coloquei a faixa de frequência do animal homem, tá? Ser humano. Então, é a qualidade que permite distinguir a pessoa, distinguir sons de mesma intensidade, mesma altura, emitidos por fontes sonoras diferentes. Por exemplo, nós falamos que o som pode ser forte e agudo, fraco e agudo, forte e grave, fraco e grave. Mas eu posso ter um som com mesma frequência. Então, eu não posso afirmar que um é mais agudo ou mais grave que o outro. Eu posso ter esse mesmo som com mesma amplitude, mas o que vai permitir eu reconhecer a diferença entre eles é o timbre. Por exemplo, quando 2 pessoas estão cantando, né? Uma dupla, por exemplo, sertanejo, um faz primeira voz e o outro faz segunda, né? Mas como que eu sei distinguir quem está fazendo a primeira e quem está fazendo a segunda, sendo que eles estão cantando a uma mesma frequência com uma mesma amplitude? Porque o timbre de voz deles é diferente. Da mesma forma, ocorre com os instrumentos. Né? Aqui tem alguns exemplos: instrumento, diapasão, flauta, violino, a voz de uma pessoa qualquer e uma clarineta. Né? Reparem que, olha só, a amplitude de todos aqui é a mesma, tem a mesma amplitude. Reparem que o número de oscilações também é a mesma, ou seja, tem a mesma frequência, ó, frequência 1, frequência 2, 3, 4, do mesmo jeito. Só que, por ser instrumentos diferentes, o timbre emitido por eles é diferente. Da mesma forma que eu falei da pessoa. 2 pessoas cantando a uma mesma frequência, com uma voz em uma mesma amplitude, ainda assim é possível a gente conseguir distinguir o som de cada um deles. Porque o timbre de voz é diferente. Cada pessoa, cada instrumento tem o seu próprio timbre. Tá ok? Ah, mas e aquelas pessoas que são imitadoras, elas imitam outras pessoas? Ela tem uma facilidade de encontrar timbres próximos ao dela, né? E aí fica mais difícil da gente tá distinguindo, mas ainda assim é possível. Lá no iniciozinho que a gente estava falando sobre a percepção do ouvido humano, né? Tem pessoas que têm uma faixa de frequência estendida, né? Não se limita de 20 a 20 mil, que é o que a gente chama de ouvido absoluto. Essas pessoas, por mais que tenham um imitador fazendo uma voz bem parecida, ainda assim eles conseguem distinguir com maior facilidade, né? Por ele ter um ouvido absoluto, o timbre dele é um pouquinho melhor, ok? Então, com relação às qualidades fisiológicas, tudo ok? Beleza. Então, partindo desse pressuposto, né? Vou dar um ESC aqui. Partindo desse pressuposto, fica aqui para a gente um exemplo de fixação para a gente estar fazendo juntos, ok? Ou se vocês quiserem fazer sozinhos também e a gente só sanar as dúvidas, apesar que este daqui, ele é de múltipla escolha, então é mais interessante que a gente o faça juntos, ok? Então vamos lá. Um homem adulto conversa com outro
de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Isto é não alterando a intensidade de voz. O que altera a intensidade de voz? É a amplitude. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos. Então, querendo ou não, o som deles está mais forte, porque está com uma amplitude maior. Pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças é: alternativa A, apenas o timbre. Alternativa B, é a altura apenas. Alternativa C, são a intensidade e o timbre apenas. Letra D, são a altura e a intensidade apenas. Ou letra E, são a altura, a intensidade e o timbre. Então, aqui, ó, o exercício está dado, né? Eu vou deixar que vocês falem a resposta para a gente só confirma se está certo ou não. Pode ser? Para vocês aí, qual a alternativa mais coerente com a situação descrita? Alternativa A, B, C, D ou E? E aí? Alguém se habilita a falar para a gente? Alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D ou alternativa E? E aí? E aí, na hora que vocês falarem para a gente vai estar discutindo juntos, ver qual que é a correta. E aí? Alguém tem uma noção? Só pelo que a gente já discutiu, não precisa de nada além do que a gente já falou até aqui, não. Alternativa A, alternativa B, C, D ou E? Alguém se habilita? Vamos lá, gente, a hora de errar é agora. Não pode errar no dia da prova. Aqui pode, não tem problema não. E aí? Qual a alternativa? Por que, Ítalo? Mais ou menos já foi falado até agora, eu acho que né? Exatamente, né? Vamos lá, vamos entender o porquê. Tá certo, Ítalo. Por que a alternativa é? Vamos tentar voltar na questão de novo, né? Um homem adulto conversa com o outro de modo amistoso, tal, sem alterar o nível sonoro. Ok, então entre os dois homens, eles estão conversando com uma conversa com o mesmo som, ele não está nem mais forte nem mais fraco que o outro. Tá? Então a amplitude entre os dois é a mesma. Enquanto duas crianças brincam emitindo gritos. Então se as crianças estão emitindo gritos, o som já não é mais igual. Ou ele está mais forte ou ele está mais fraco. Então já existe uma diferença. Se existe uma diferença por ele estar gritando e os homens estarem conversando de forma amistosa, então, primeira coisa que a gente já pode concluir, a amplitude é diferente, tá? Porque um som está mais forte, o outro está mais fraco. Além disso, né, se o som tem maior amplitude, ele está mais forte ou está mais fraco, a gente também pode tentar discutir o seguinte: se tem homem formado, né, homem adulto e criança, queira a gente ou não, né, a faixa de frequência de som emitida é extremamente diferente. É notório por nós que as crianças vão emitir um som mais agudo com relação a um homem adulto. A voz já está mais grossa, então o som já é mais grave. Então, ó,
no primeiro caso, pelas crianças estarem gritando e os homens de forma amistosa, a gente conclui que a amplitude é diferente. Segundo, por o homem já ser formado, né, e já ser adulto, ele tem uma voz mais grave do que a da criança. Então, o que difere um som grave de um som agudo é a frequência. Então, ó, e o que está relacionado à frequência é a altura. Então, intensidade e altura. E outra situação, qualquer pessoa que estiver escutando a conversa, notoriamente vai saber quem são as crianças e quem são os adultos, porque o timbre de voz é diferente. Então, nesse caso, para essa situação descrita, o que está distinguindo o som das crianças e dos homens é a altura, é a intensidade e também é o timbre. Ok? Parabéns, Ítalo. Ficou claro para todo mundo? Ou tem alguma dúvida aí ainda? Observação, tá, gente? Esta questão, independente, tá? De ser Enem, de ser Cefet Coutec, são questões que nitidamente caem, tá? Vai cair tanto para o Enem, caem também tanto para o preparatório. Então, fiquem ligados nessas dicasinhas aí, beleza? E geralmente as questões de ondas, elas vêm mais contextualizadas mesmo, elas não vêm com muita preocupação em cálculo, não. Beleza? A questão 2, tá? Da mesma forma que a gente fez a anterior, eu vou deixar que vocês quebrem a cabeça de novo, beleza? E aí a gente vai e sana a dúvida caso existir, beleza? Então vamos lá. Ó, sejam as seguintes afirmativas sobre ondas sonoras. Então a gente está falando ou de timbre, ou de intensidade, ou de altura, ok? Afirmativa 1. O som é uma onda mecânica progressiva, longitudinal, cuja frequência está compreendida aproximadamente entre 20 Hz e 20 kHz, 20 mil Hz. Então, alternativa 1, beleza, a gente vai analisar se ela está ok ou não. Alternativa 2, o ouvido humano é capaz de distinguir dois sons de mesma frequência e de mesma intensidade, desde que as formas das ondas sonoras correspondentes a esses sons sejam diferentes. Os dois sons, consequentemente, também têm timbres diferentes. Então, tá aí a afirmativa 2. A gente vai julgá-la correta ou não. Afirmativa 3. A altura de um som é caracterizada pela frequência da onda sonora. Um som de pequena frequência é um som baixo, ou pode ser considerado grave, e um som alto é aquele de alta frequência, de grande frequência, que também pode ser considerado um som agudo. Então, a gente vai julgar se a afirmativa 3 está correta ou não. Afirmativa 4. Uma onda sonora com comprimento de onda de 10 milímetros é classificada como ultrassom. Dentre todas, essa aqui a gente vai ter que fazer, de certa forma, um cálculozinho aqui, ok? E a alternativa 5, a intensidade do som é tanto maior quanto menor for a amplitude da onda sonora. Então, nós temos 5 alternativas, e aí a gente vai julgá-las, quem são as verdadeiras e quem são as falsas. Então, tá aqui as opções, tá? Assinale a alternativa correta. Quando necessário, adote o valor de 340 metros por segundo para a velocidade do som no ar. Não é exatamente 340, mas mandou adotar, a gente adota. Então, por que está mandando, quando necessário, usar esse 340? Porque na alternativa, na opção da afirmativa 4, a gente tem que fazer um cálculozinho aqui. Aí, esse cálculo é cálculo de padaria. Então, alternativas. Somente a alternativa 1, 2, 3 e 4. Somente as afirmativas 2, 3 e 4. Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5. Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
somente as afirmativas 1, 2, 4 e 5. E aí, eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. Vamos voltar aqui, ó. Vamos fazer por etapa. A gente mesmo vai julgar se é verdadeiro ou falso, porque na alternativa 4 a gente faz juntos. O som, a primeira, o som é uma onda mecânica longitudinal cuja frequência está compreendida aproximadamente entre 20 e 20 mil Hz. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? V ou F? V ou F? Essa opção é extremamente verdadeira. O som é uma onda mecânica, por não se propagar no vácuo. É longitudinal, porque faz aquele movimento de compressão e rarefação. E para o ouvido humano, né, está compreendida a uma faixa de 20 a 20 mil Hz. Então, a alternativa 1 está ok. Alternativa 2. O ouvido humano é capaz de distinguir dois sons de mesma frequência, de mesma intensidade, desde que as formas das ondas sonoras correspondentes a esses sons sejam diferentes. Os dois sons têm timbre diferente. Ok, né? Qual a qualidade que permite distinguir sons de mesma intensidade, mesma altura, emitindo sons diferentes? É o timbre. Então, tá ok. Alternativa 2 está certo. Alternativa 3. Gente, se nas alternativas aqui não ficar claro, vocês já podem falar aí que a gente recapitula, beleza? Alternativa 3. A altura de um som é caracterizada pela frequência da onda sonora. Um som de pequena frequência é um som baixo e um som de grande frequência é um som alto. Alternativa correta, né? O que distingue do som ser grave ou agudo é a frequência. Quanto maior for a frequência, mais agudo é o som. Quanto menor a frequência, mais grave é o som. Ou seja, mais alto ou mais baixo. A alternativa 4 a gente vai fazê-la juntos. E a alternativa 5. A intensidade do som é tanto maior quanto for a amplitude da onda sonora. Então, a intensidade do som é tanto maior quanto menor for a amplitude do som. Isso está inverso, né? O som ele vai ser considerado mais forte quando ele tiver maior amplitude. Ele vai ser considerado mais fraco quando ele tiver menor. Então, esse menor aqui está errado. Seriam grandezas diretamente proporcionais. E aqui está falando que são inversamente. Beleza? E para a gente finalizar, então, a alternativa que a gente pode descartar. Todas que tiver a 5. Por quê? Todas que tiver a 5 está errado. Então, A, C, D, E e a letra B estão erradas. Então, de cara, a alternativa correta é a letra A. Mas vamos entender realmente se a A é verdadeira. Ok? Como que a gente vai fazer isso? Está falando que uma onda sonora de comprimento de onda 10 milímetros é classificada como ultrassom. Vocês lembram o que é ultrassom e o que é infrassom? Alguém lembra o que é um ultrassom e o que é um infrassom? A percepção do ouvido humano é de 20 a 20 mil Hz. Abaixo de 20 Hz, infrassom. Acima de 20 mil Hz, ultrassom. Está falando que é um ultrassom. Como que a gente vai provar isso daí? Calculando, né? Então, foi dado para a gente a velocidade e foi dado para a gente o comprimento de onda. Está faltando a gente saber qual é a frequência. Então, frequência é igual a lambda, né? O que é lambda? Comprimento de onda. Cadê ele? Lambda. O lambda sumiu. Vou colocar como sendo distância aqui, mas a gente sabe que é lambda, tá? Distância sobre a velocidade. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Então, né, o que a gente pode concluir? Que a frequência ela é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, a gente vai calcular qual vai ser a frequência. Então, essa frequência vai ser igual a velocidade, mandou considerar 340, dividido cadê ela? Cadê a distância? 10 milímetros. Só que a unidade de medida aqui está em metros por segundo, então a gente tem que transformar de milímetros para metros. 10 milímetros tem quantos metros? A gente vai dividir 10 por quanto? 1.000 ou por 10 mil? Vou fazer aqui.
0,001. Beleza? Então, a gente resolvendo 340 dividido por 0,001, a gente vai achar... Opa, tem um zero a mais. 340 dividido por 0,01 vai dar 34 mil. Então, a frequência dessa onda é uma frequência de 34 mil Hz. Então, ela está emitindo um som normal, está emitindo um infrassom ou um ultrassom? Está emitindo um ultrassom. Por quê? O valor ultrapassou os 20 mil Hz. Então, a resposta alternativa 5 realmente está incorreta. Ok?